Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Observador. Vamos dar uma olhada aqui no senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, republicano, aliado do Trump, falando sobre a economia brasileira que poderá ser esmagada por conta das tarifas norte-americanas. Não só o Brasil, como também a China, né, a Rússia, que já está sofrendo sanções por conta da guerra contra a Ucrânia, e tudo que a OTAN, junto com os Estados Unidos e aliados, podem fazer para bloquear ativos e etc. da Rússia, né, do Putin. Só que a gente está vendo um realinhamento. Isso vai acontecer inevitavelmente, cara. Esse realinhamento ele acontece. Tem duas grandes potências, três, né, a Rússia, China e Estados Unidos, e a União Europeia, talvez, né, com relação a esse peso na geopolítica mundial, tanto o peso bélico, né, potências militares, quanto o peso demográfico, da quantidade de habitantes que tem a China e a Índia, por exemplo. A Índia é mais populosa que a China, né? Isso é um peso considerável, na minha opinião. Toda vez que eu analiso assim, essa geopolítica internacional, eu sempre vou na demografia, o tanto de habitantes que tem um país, né? Isso aí é uma força imensa. E o poderio econômico, né, que tem Estados Unidos e Grã-Bretanha e a União Europeia, né? Lembrando que a Grã-Bretanha está fora da zona do euro, né? Saiu aquele Brexit lá, então agora é um outro panorama a gente analisar a Europa ali continental e a Grã-Bretanha separada, né? Mas o Lindsey Graham, gente, ele é do South Carolina, né? E ele falou que os Estados Unidos vão esmagar as economias do Brasil, da China e da Índia, três países que continuam comprando petróleo barato. O Brasil compra óleo diesel da Rússia, ajudando a financiar o Putin e a sua sanha contra a Ucrânia, né? Houve bombardeios esse final de semana novamente, com vários drones, né, centenas de drones contra cidades do leste da Ucrânia, e a Ucrânia retaliou contra aeroportos em Moscou, né? Então o Lindsey Graham, esse coroa que está aí, ele falou o seguinte, abre aspas, vamos impor tarifas pesadas contra vocês e vamos esmagar suas economias, porque o que vocês estão fazendo é dinheiro manchado de sangue, disse ele a Fox News, né, ele deu essa entrevista à Fox, foi a Fox News, segunda-feira, ontem, dia 21 de julho, né? Para o senador Lindsey Graham, gente, esse petróleo sujo de sangue, 12 integrantes dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros, né? Estão fragilizando a já fragilizada relação desses países com a União Europeia, especialmente a Alemanha e outros países, França, né, inclusive a França, né, que apoia abertamente a Ucrânia, e os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Né, outros países democráticos pelo mundo, países de primeiro mundo, Japão, etc. Né. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses, eu diria, até o final desse ano de 2025, é que nós teremos um problema grave aqui no Brasil, tá? Aí a gente fica pensando assim, o Trump está botando tarifa no Brasil porque ele é amiguinho do Bolsonaro, porque ele é amiguinho do Eduardo Bolsonaro. Não, gente, é muito mais grave do que isso. Você acha que a cabeça do Trump está ali na briguinha política de Lula, do PT, com essa coisa rasteira de terceiro mundo, de paiseco, bostileco, bolivariano? Não interessa. O Brasil, na minha opinião, o Brasil está servindo como exemplo de como uma democracia pode descambar para um comunistão, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil com essa nossa venezualização paulatina. O que está acontecendo, só não vê quem não quer, né? Foi há uns 5 anos atrás que o Maduro colocou a Suprema Corte da Venezuela, colocou vários ministros, acrescentou o número de cadeiras no STF deles lá na Venezuela, e hoje quem manda lá é a Venezuela. Manda prender, manda sumir
como acontece na Coreia do Norte, como acontece com dissidentes, né? Na China também, na Rússia. Né? A Rússia é mestre, né, para fazer esse tipo de sumiço de pessoas. Jornalistas, por exemplo, como Sergei Magnitsky, né, que dá nome a essa lei de sanções internacionais contra os direitos humanos, que é a lei Magnitsky, que pode ser aplicada agora ao Brasil, especialmente ao senhor Alexandre de Moraes e outros. Né? Aí a coisa vai escalar, vai ser pica, tá? Se eles entrarem com a Magnitsky Global, por exemplo, né, o Barroso falou que não, eu não quero Estados Unidos, ainda tem Paris, ainda temos Paris, né? Não sei não, tá? Se vocês sofrerem uma Magnitsky aí, não vai ter Paris não, não vai ter União Europeia não, tá? Vocês vão ficar aí Nicarágua, Venezuela, né, vai para Colômbia, vai para Bolívia, né, essas porcarias aí bolivarianas, tá? Tem muito lugar bonito, claro, né? Mas não são os Estados Unidos, né, gente? Aí, gente, eu estou continuando analisando aqui a entrevista do senador Lindsey Graham lá para a Fox News, né? O Brasil praticamente dobrou as exportações de produtos da Rússia. O governo brasileiro gastou, então, 6,2 bilhões de dólares em 2021 e ano passado, gente, gastou o dobro, 12,2 bilhões de reais importando produto da Rússia, financiando a Rússia contra a Ucrânia, né? Então, não é uma questão só de ajudinha ao Bolsonaro por conta do Eduardo, que é meu amigo. O Trump Jr., que é muito amigo do Eduardo. Frequentam a casa, são amigos mesmo. Se tornaram amigos, desde o CPAC. Desde aquele CPAC, que é o maior encontro de conservadores do mundo, que acontece desde os anos 80 com o Ronald Reagan, né? E que o Trump chamou, nesse CPAC, há uns 3 ou 4 anos atrás, né, o Trump chamou o Eduardo Bolsonaro, não, foi mais tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás. Ele chamou o Eduardo levantou-se e ele falou que esse é o filho do presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, e dali para frente o Bolsonaro tornou-se amigo da família mesmo. Bom, voltando, essas sanções não são só por conta de eu sou amiguinho de Bolsonaro. Não, não é, gente. É por conta dessa ajuda brasileira à Rússia, aí é questão de geopolítica e guerra internacional. E por conta do que o TSE, da Carmen Lúcifer, e o STF de Barroso e Alexandre de Moraes, Dino, Gilmar Mendes, etc., estão fazendo contra as Big Techs. Não é? É muito mais do que isso. Assim. Eu analisaria e avaliaria essas sanções nesses 3 caminhos aí. Aí os jornalistas que estão sendo expulsos do Brasil, pedindo asilo em vários lugares do mundo, como o Oswaldo Eustáquio na Espanha, o Alan dos Santos nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, etc., pedindo asilo, são autoexilados, né, por conta dessa perseguição à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, as Big Techs que estão sendo chantageadas, né, pelo TSE, tiradas do ar, como o X, por exemplo, o Rumble, né, e também o STF, botando multa no Elon Musk, na Starlink, por exemplo, que não, é uma empresa que não tem nada a ver com o X. O Twitter é uma coisa, a Starlink é outra, a SpaceX é outra coisa. Mas o cara vai colocando multa em várias empresas americanas aqui no Brasil. Então a coisa tem várias linhas diferentes que acabaram levando os Estados Unidos a aplicar essa sanção gigantesca, não só dos 50% a partir do dia 1º de agosto, agora como também o cancelamento de vistos para 12 pessoas, ou 12 ou 13 pessoas, né, da PGR, da Suprema Corte Brasileira, Polícia Federal, não podem mais entrar em território americano, nem em territórios ultramarinos americanos, por exemplo, Bahamas, etc. Né? E agora, né, o que a gente pode esperar daqui para frente? Que vai vir mais sanção, tá? Na lista dos produtos que o Brasil importa da Rússia, financiando a Rússia contra um país democrático que é a Ucrânia, tem combustíveis e fertilizantes. Combustíveis, 7,2 bilhões de dólares. Fertilizantes, 4,2 bilhões de dólares. Bolsonaro esteve lá, encontrando com o Putin, que aliás foi um erro grave do Bolsonaro, pedindo arrego lá para melhorar a importação de fertilizantes durante a porra da pandemia. Né? Um erro do Bolsonaro, um erro estratégico. Né?
apoiando a Rússia naquela época, que já tinha invadido a Ucrânia desde 2022, né? Antes, até 2014. A guerra começou em 2022. Mas assim, deixa eu pensar aqui agora para fechar. E a Índia, né? Para fechar o vídeo, gente. A Índia, que a Rússia está utilizando a Índia, e a Índia, claro, se beneficiando, né? Vendendo o óleo, o petróleo, gasolina e óleo diesel para a Índia muito barato, e a Índia repassa, revende no preço de mercado e devolve um dinheiro para a Rússia com um ágio. Sabe como? Isso é uma coisa que os Estados Unidos acham que é crime de guerra e a Índia vai se ferrar. Se bem que o Narendra Modi saiu da reunião dos BRICS, aqui, aquela flopada do dia 7 de julho, né? Aquela coisa ridícula do Lula no Rio de Janeiro, fazendo encontro de BRICS, essa porcaria, né? E correu lá para os Estados Unidos para beijar a mão do Trump. Bom, é isso, gente. Vamos aguardar, né? Ó, o bicho vai pegar, tá? A coisa não vai ficar desse jeito, não. Simples assim, não. Falou, Putin. Você ainda vai se ferrar, cara. Esse cara tava na hora já de bater com as 10 e ir embora pro inferno, né? Ele e Lula, né? Sumida desse mapa. Esse monte de ditador. O Xi Jinping também. Esse pessoal tinha que desaparecer, cara. Sumir, né? Ir para outro plano. Ou no céu ou no inferno, no Hades, no Tártaro. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa um comentário aí. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, por favor. Me dá um helps. Valeu, tchau. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.